pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast, seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado vários conteúdos complementares no Instagram e todos os relatórios aqui do Research da área macro são publicados no nosso canal do Telegram. Bom, nas últimas semanas, o Eduardo Kohn, que é trader na tesouraria aqui do Itaú, e o Pedro Renault, economista da nossa área macro, participaram de uma série de reuniões com investidores em várias cidades da Ásia, em Londres. E a ideia desse episódio é tentar traduzir um pouco a visão do investidor estrangeiro em relação ao cenário político, econômico, local, aos ativos brasileiros e atualizar também as nossas projeções. E não é só isso. Esse episódio, como vocês estão vendo, tem uma novidade, tem mais um participante, que é o Lucas Queiroz, estrategista de renda fixa aqui do Itaú BBA. E a ideia de trazer o Lucas para esse papo é tentar traduzir esses movimentos de mercado que eles viram durante essa viagem para produtos aqui de prateleira, produtos de renda fixa que costumam ser vistos aí pelo investidor pessoa física. Então, queria agradecer as participações do Pedro, do Eduardo e do Lucas aqui. Bem-vindos. Valeu, Marcelo. Sempre um prazer estar aqui. Bem-vindo, Marcelo. Valeu, obrigado. É mais fácil vir para cá do que até a Ásia, né? O fuso ajuda também. Boa. Bom, Eduardo, ficou marcado, acho que em diversos momentos do ano, uma certa divergência aí de opinião quando a gente olha investidores gringos e investidores brasileiros em relação aos ativos locais, aqui principalmente bolsa. Pegando como base essa última rodada de reunião que vocês fizeram, como você resumiria o humor e também as posições desses investidores quando olham o Brasil? Marcelo, acho que é importante destacar, fazer uma retrospectiva mais ou menos como foi o ano para ambos os investidores, né? O investidor local, mas falando aí do pessoal de hedge fund, eles tiveram um ano muito ruim. 2022 eles tiveram um ano perfeito, acertaram todos os movimentos, todas as tendências, porém em 2023 eles erraram basicamente todas as apostas que eles foram com convicção grandes e foi um ano muito ruim para a indústria, né? Os resultados mostram isso. Já um investidor estrangeiro, ele foi com mais cautela, apesar dele não estar com uma alocação super grande durante o ano, a gente conseguiu perceber que conforme foi criando-se prêmio, principalmente em ativos emergentes, mais especificamente a gente tratou de América Latina, e dentro da América Latina, mais Brasil e México, que acho que tem as histórias macroeconômicas mais arrumadinhas, eles foram aumentando essa alocação. Então deu para sentir que o ano deles, desse pessoal, os estrangeiros que ficam mais cuidando de IM, foi um ano ok, bastante razoável, diferente da indústria local de hedge fund. Então, acho que essa diferenciação foi muito importante. Então, eles conseguem analisar as oportunidades com uma outra cabeça, porque eles não tiveram um impacto de P&L que nem a indústria local aqui, que está bastante machucada. Perfeito. Pedro, quando a gente olha para a parte macro, como é que essas discussões em torno da nossa agenda, principalmente política, são vistas por esse investidor, né? Eu tenho a impressão que a gente olha sempre com mais reticência, se pegar, por exemplo, a questão fiscal, né? E o gringo tende a achar que mas não é um big issue, assim, porque se você olhar outros países que também tem uma situação de endividamento, é mais ou menos por aí. O que preocupa esses caras e como é que eles estão vendo isso? Eu acho que é certamente por aí, tá? Você nota que a gente, de fato, está preocupado com a questão fiscal, né? Tem uma série de pontos de interrogação ali, em momentos onde, com uma declaração, o mercado anda forte numa direção. Agora, note que o Kohn, ele mencionou Brasil e México, esses macros mais arrumadinhos. É porque o investidor estrangeiro, ele olha muito no relativo. Então, a gente enxerga para os próximos anos uma trajetória de dívida crescente no Brasil. Toda a questão do arcabouço, a gente ainda tem dúvidas aqui de quão bem sucedido o governo vai ser na agenda de arrecadação, mas há uma clareza de que as metas não vão ser cumpridas. A do ano que vem, inclusive, a meta ainda é 0, mas a gente entende que é bem possível que haja algum tipo de mudança, e a isso o mercado brasileiro tipicamente responde com bastante preocupação. Agora, o investidor estrangeiro olha para uma trajetória de dívida crescente no Brasil e relativiza.
porque a dívida é crescente na maior parte do mundo. Governos, no geral, estão gastando mais. E aí, quando você vai pensar nas caixinhas de mercados emergentes, ele, às vezes, olhando para as opções possíveis, enxerga problemas maiores em outros lugares. O Brasil, no final das contas, ainda tem uma dívida que é toda doméstica. É um mercado bastante líquido, onde você pode fazer uma aposta e de qualquer imprevisto você consegue sair sem se machucar tanto. Então, acho que olhar de longe, acho que a gente até abordou esse ponto em outra conversa, né? Olhar de longe, às vezes, te permite passar por cima do ruído ali do dia a dia, e aí eles, no geral, diria, estão de fato mais otimistas ou menos preocupados do que o mercado local, tá? Na maior parte das conversas que a gente teve, foram várias, eu diria que a visão foi ou neutra ou positiva para o Brasil. Talvez um pouco mais de gente no campo neutro do que positivo, mas a gente não viu ninguém muito preocupado. Tá? Perfeito. Lucas, trazendo um pouco para o investidor pessoa física, o Com fez uma retrospectiva aí, falando muito sobre o comportamento do investidor institucional estrangeiro. Quando a gente olha para o investidor local e principalmente para a renda fixa, como é que foi o andamento desse ano? Como é que você destaca os ativos e a Selic num início de ciclo de queda impactou muito a renda fixa ou deu para o investidor que olha esses ativos ter bons ganhos mesmo assim? Embora o retorno das diversas classes de ativos tenham sido até o momento bem heterogêneos, né? Ações, renda fixa, moeda, o comportamento ao longo do ano foi muito parecido, porque um fator de risco em comum ali era o movimento das treasuries nos Estados Unidos, né? Principalmente ali o vértice de 10 anos, que é o mais acompanhado. Então a gente pode dividir o ano em 4 momentos, né? Você teve aquele início, janeiro, fevereiro, que é quando a gente ainda tinha uma dúvida em relação à inflação, o Fed ainda subindo os juros, o mercado com muito medo de até onde isso poderia chegar, né? Mês a mês sendo surpreendido. Então ali uma performance ruim, taxas em alta aqui no Brasil. Depois você vem ali a partir de março com a questão dos bancos, o mercado acreditando que o Fed não ia precisar mais subir juros, gerou um rally tanto nas taxas aqui, como na moeda, como também na bolsa. E aí você chega ali até agosto novamente uma cautela maior nos Estados Unidos, novamente um sell-off no mercado local, e a partir de novembro, então, a gente tem observado uma pernada baseado na relutância do Fed, né, que tem mostrado ali uma relutância em novamente subir as taxas, e na sequência alguns dados que confirmaram essa posição. Qual que é a diferença nesse ano da renda fixa, talvez para outros ativos como renda variável? A gente entrou no ano com um carrego muito elevado, né? Taxas de longo prazo, aqui eu falo vértices ali a partir de 5 anos, pré-fixados no Brasil, lhe pagavam 12,5% ao ano. Né? E por que disso? Porque a gente entrou com a curva de juros precificando uma inflação de 6,5% ali em janeiro. Para esse ano, a gente vai fechar aí cerca de 200 basis points abaixo, né? O IPCA deve fechar em dezembro, o mercado estima que mais para perto de 4,40 do que os 6,5%. Então tinha espaço naquele momento para os preços subirem se o cenário não fosse tão ruim quanto a gente precificava. Então, o que aconteceu na renda fixa? Você teve uma compressão de taxa que gerou ali, principalmente nos títulos pré-fixados, uma rentabilidade muito atraente, mas além disso, tinha uma coisa que não tinha nas ações, é o carrego. Né? Então, por isso, a gente observa aí nesses primeiros 11 meses do ano, títulos pré-fixados com rentabilidades acima de 20%, superando em muito o CDI no período, que acumula aí cerca de 12%. Então, acho que talvez a grande vantagem da renda fixa nesse ano tenha sido aquele carrego lá do início. Né? É algo que a gente vai falar aí mais para frente, mas a gente não passa isso para 2024, vai ser um ano completamente diferente. Boa. Com, acho que ficou claro aí na resposta do Lucas o quanto um ambiente de treasury alta impacta aí interesse de investidores que estão olhando para mercados emergentes. Eu queria entender como você tem medido o interesse desses caras por ativos brasileiros aqui, se a gente dividir por classe de ativo e também se a gente tentar dividir por perfil de investidor, comparando hedge funds com real money, por exemplo. Eu acho que assim, a gente perdeu bastante da liquidez, da profundidade do mercado que a gente tinha com os investidores estrangeiros, isso já desde 2015, quando a gente perdeu o investment grade.
Então, um grande pocket que a gente tinha desse tipo de investidor acabou nesse momento. Então, já ficou um fluxo bem reduzido, né? Quando as taxas nos Estados Unidos eram próximas de zero, a gente sempre pagou um prêmio que fez com que tanto o pessoal que fica mais focado em EM, quanto outros tipos de investidor olhassem para as nossas taxas atraentes e mesmo assim viessem aqui para aproveitar desse diferencial grande. A partir do momento que as treasuries começam a subir e a gente está começando o movimento oposto de cortar, o diferencial diminui. Então, o interesse começa a ficar bastante reduzido, tá? Então, o investidor, seja que não é focado em EMA, ele para e pensa, olha, eu vou fazer um high yield dos Estados Unidos dólar a 6%, 6,5%, ou eu faço um Brasil em reais a 10%. Ele começa a se questionar se vale a pena ou não vale a pena. Então, eu diria que a gente chegou num ponto que só está mesmo populado pelo pessoal que é focado em mesmo, né? Eu acho que conforme a situação vai melhorando nos Estados Unidos, no sentido de que o mercado começou a entender que a alta de juros lá chegou-se bem perto do fim e começa a precificar a queda de juros, o diferencial volta a abrir, mesmo a gente cortando juros, vai permanecer um diferencial razoável com que vai fazer que a gente ainda seja atraente. Então, eu acho que o pessoal de cross-asset pode começar a olhar, ver, começar a sentir um maior interesse em aplicar Brasil. Foi o que a gente sentiu lá, tanto que o Pedro falou que o view foi mais neutro do que otimista, mas as pessoas que estavam otimistas estavam extremamente otimistas. Então, eles tinham posições grandes. E vale destacar que o estrangeiro, diferente do investidor local, ele prefere alocar na parte longa da curva. Ele não quer ficar... porque ele tem mais exposição pelo dinheiro aplicado, e 2, porque ele não quer ficar nesse jogo de Copom, política monetária. Então, uma das discussões grandes que a gente tinha lá era em relação à aceleração do ritmo de cortes da Selic, né? Hoje, a gente vê que pós esse último número de PIB, essa chance diminuiu bem. Um dos calls do pessoal da equipe macro era que a atividade ia dar claros sinais de arrefecimento e ia talvez possibilitar essa aceleração. O último dado de PIB meio que foi um balde de água fria nessa hipótese. Então, o que a gente começa a ver é tanto o investidor local, o estrangeiro já está na parte longa da curva, o local começa a alongar. Então, todo mundo mais num trade de uma Selic terminal mais baixa do que a aceleração. Isso a gente sentiu de lá, tanto que eu voltei aqui com essa cabeça já feita. Eu acho que o trade a se fazer é aplicar numa parte mais longa da curva. Então, a viagem foi também produtiva nesse sentido, que fez eu disseminar essa ideia e até então tem sido uma boa aposta. Boa, e falando em curva de juros, Lucas, como é que a gente consegue projetar a curva de juros considerando aí o que a gente estima ser um final desse ciclo de cortes na Selic? A gente tentou fazer esse exercício na nossa carta do estrategista no início do mês de novembro, né? Então, naquele momento, a gente ainda tinha ali taxas bem mais elevadas do que os níveis atuais. E qual que são os cenários que a gente projeta? 10,5%, 9,5% e 8,5%. Eu falo isso porque no relatório Focus está implícito hoje que o mercado entende que a taxa neutra de juros no Brasil é 8,5% ao ano. Então, quando a gente faz essas simulações e tenta entender como que a curva se comporta, vejo que a ponta longa ela tem pouco espaço a partir do nível de 10,5%, que é o atual. Isso é o que está lá, a gente escreveu no início de novembro, bem antes dessa queda até esse nível. O que pode acontecer, né? Então, o Eduardo falou aqui um ponto importante, que é a questão da aceleração do ritmo ou não, né? E se essa aceleração do ritmo for acompanhada de uma mudança na perspectiva de taxa neutra. Porque se você tem uma aceleração no ritmo baseado no nível de taxa neutra que passa a ser menor, talvez o mercado entendendo que o Banco Central vai sim conseguir 3%, que não é hoje que está no relatório Focus, o mercado tem hoje uma inflação mais de médio e longo prazo de 3,5%,
se o mercado convergir para esse 3%, a gente consegue ter uma taxa Selic mais baixa com uma ponta longa também mais baixa. A questão é que, mantidos os parâmetros atuais, se a gente tiver uma aceleração de ritmo não acompanhada disso, talvez uma melhora de perspectiva fiscal, a gente pode ver uma inclinação da curva, só que não uma inclinação no qual a ponta longa sobe, né? Aquela inclinação no qual a ponta curta desce e a ponta longa fica mais estabilizada. O que a gente tem visto aqui nos modelos em geral é que eu não vejo nem tanto downside nem upside aqui para a parte longa da curva. Isso é até importante para falar em relação ao ano que vem, porque se ficar estabilizado, o carrego muito possivelmente já vai superar o CDI também. Então pode ser um ano bom para o pré-fixado, não especificamente por causa de um excesso de retorno como foi esse ano, mas porque ali, na comparação com o CDI, a gente pode ter um CDI cadente, né? Então a gente tem uma estimativa hoje, fica ali mais próximo de 10% a rentabilidade do CDI em 24, mas talvez um nível mais baixo, uma aceleração no ritmo, pode levar uma rentabilidade até para baixo, né? Abrindo esse diferencial. Então, acho que no momento o que a gente tem é isso. Acho que a gente vai entrar o ano, o Pedro já falou da situação fiscal, acho que o primeiro trimestre ele vai ser bem importante, e eu acho que a gente vai poder ter subsídio para entender realmente como que vai se desenrolar o ano desse ponto de vista, principalmente o risco fiscal, né? Boa. Pedro, a gente falou de juros aqui sob a ótica de um trader, de um estrategista de renda fixa, mas para fechar a rodada, queria pegar a opinião macro oficial, entre aspas, do banco. Como é que vocês estão projetando Selic diante desse cenário e também fazer uma rodada aí nas demais projeções, aí olhando para câmbio, PIB, inflação? Boa. Bom, então, já dando direto o número, a nossa projeção para fim de ciclo é 9,5%. Tá seguindo um ritmo de 0,5 ponto por reunião. Então, como até mencionou, de fato, se a atividade econômica desacelerasse mais no terceiro TRI, com números mais benignos de inflação, haveria espaço para o mercado discutir uma aceleração de ritmo de corte para 75. Eu acho que esse espaço ainda pode surgir, tá? Até porque o Banco Central pode escolher se dar mais graus de liberdade ali na comunicação, mas não parece que é algo para agora. O PIB do terceiro TRI, só voltando no ponto, ele confirmou a desaceleração da economia. Mas ela desacelerou menos do que se esperava e com a composição ali que para corte de juro é ruim, com um consumo mais forte. Então, de fato, se vier essa discussão, ela é mais lá para frente. A gente tem na conta aqui manutenção do ritmo nesses meio ponto, chega em 9,5 ali para o meio do ano que vem e para. Pode parar em nível um pouco menor? Talvez, o próprio Lucas mencionou, o nível neutro pode ser algo abaixo, né? Pensando em termos nominais, 8,5. Tem jeitos diferentes de fazer essa conta, depende da inflação que você vai colocar, de qual é o nível de juro real que equilibra a economia. A gente vai estar sempre mais ou menos nessa vizinhança, 8,5, 9, por aí. Então, os nossos 9,5, a gente é um número que, fazendo a conta, nos parece o mais adequado nesse momento, pensando na pressão fiscal. De fato, no primeiro trimestre do ano que vem, a gente pode ter maiores definições, porque é ali que provavelmente vai haver mudança de meta, quando surgir a necessidade do governo contingenciar gastos, aí ele muda o alvo para talvez não ter que fazer isso. Vendo o tamanho da mudança de meta, vendo como a coisa está se orientando, talvez a gente tenha uma clareza um pouco melhor, mas a projeção nesse momento é essa, os 9,5. Tá? Falando de outras variáveis, a economia, como eu mencionei, está desacelerando, o terceiro TRI um pouco melhor que o esperado, ainda assim teve crescimento perto de 0. No quarto TRI, a tendência é um ritmo bem devagarzinho também. O ano deve fechar aqui na casa dos seus 3%. Nossa projeção é 2,9%. A gente pode fazer algum tipo de ajuste fino depois desse PIB do terceiro TRI. Para o ano que vem, a projeção é 1,8%. Então, a gente vê, de fato, um ritmo que seria mais próximo ali do que a velocidade de cruzeiro do Brasil em 2024, tá? Inflação, o que ela tinha de queda rápida para acontecer, em grande medida já veio. O Lucas mencionou, o consenso de mercado é ali um fim de ano na casa dos seus 4,5%. A nossa projeção está mais ou menos nesse patamar também. Para o ano que vem, a projeção é 4%. Então, a gente veio de 12% para 4,5% agora. A queda residual de inflação que tem por acontecer, ela tende a ser mais lenta, porque agora a gente olha para a inflação de serviços, que melhorou bastante nos últimos meses, e ela tende a ser um pouco mais resiliente, tá?
mercado de trabalho ainda está aquecido, o desemprego está baixo e deve permanecer assim, então isso acaba pressionando os salários. Juros a gente já mencionou, câmbio num contexto onde, a princípio, o Banco Central americano tarda mais para cortar juros, deve cortar lá mais para a segunda metade do ano que vem. E aqui no Brasil a gente já está reduzindo, o diferencial, o carrego vai ficando menor. Então esse ano a projeção para o fim aqui é 5, que é o número que a gente trabalhou, acho que desde o início de 2023. A gente está na casa dos 4,90 e isso é basicamente, em termos de projeções econômicas, quase a mesma coisa, tá? Para o fim do ano que vem, a projeção é 5,25, pensando que o carrego diminui. E é exatamente essa atratividade da moeda, essa defesa que a moeda tem pelo nível de juro alto, ela vai ficando menos presente. Então, você teria algum tipo de depreciação. Tá? Fiscal, a meta de 0 no ano que vem de déficit é algo que o mercado como um todo não compra e a gente também não. Projeção aqui, consenso é um déficit de 0,8%. A gente depende de quando os precatórios que o governo provavelmente vai antecipar o pagamento vão, de fato, ser pagos. Tá? Se for nesse ano ainda, aí a projeção para o ano que vem é um 0,8%. Se for no ano que vem, a projeção fica menos 1,2%. Ou seja, um déficit bem distante do que seria o consistente ali com o que foi colocado ao se estabelecer o arcabouço fiscal e, de novo, ressalta aquele flanco exposto ali, porque a dívida vai continuar crescendo nos próximos anos. Perfeito. Bom, Con, você comentou brevemente na última resposta que investidores estavam se posicionando na curva longa e que isso foi até um takeaway interessante aí da viagem, mas queria tentar extrair um pouco mais do que seriam essas trade ideas aí da viagem, né? Principalmente pegando essa turma que está ultra otimista que você comentou, que outras posições a turma tem olhado e o que você destacaria? Olha, primeiro eu vou destacar uma posição que não tem nada a ver com o Brasil, mas acho que vale destacar que a gente achou extremamente interessante quando a gente estava na Ásia. O pessoal da Ásia ele está menos otimista que o pessoal de Londres. O principal motivo é a desvalorização da moeda deles. Apesar da moeda deles e o real ter andado praticamente igual, eles olham só contra as moedas fortes, contra o dólar, euro, enfim, e aí desvalorizou muito. Então, eles não estão com muito apetite para investir em produtos offshore, eles preferem ficar em algo mais regional, mais local. E eles levantaram um trade bem interessante, é um ETF aplicado em juro americano 20 anos em ien, para você pegar a volta da valorização do ien. Então, esse foi um trade que a gente comentou muito na viagem, um trade muito interessante. Mas, olhando de Brasil, como eu te falei, eles preferem sempre a parte mais longa da curva. Então, eles estão expostos nas NTNFs mais longas, a 31 e a 33, expostos no câmbio, ou seja, comprados em BRL, vendidos em dólar, eles deixam a exposição quando eles fazem o bond, e alguns também com a mesma posição em México. Eles, assim, a maioria prefere Brasil a México no momento. Mas conforme o Brasil for cortando e a tendência ao México tardar para iniciar o ciclo de corte, ele vai muito mais a reboque dos Estados Unidos, eles devem migrar mais para México. Mas acho que essa é uma história mais, como o Pedro falou, para o segundo semestre. Então, expostos nos títulos longos, nominais e na moeda. O pouco de gente que faz o título de juro real, a NTNB, também gosta da parte longa. A gente insistiu muito nesse trade da NTNB longa, porque foi um trade que durante o sell-off das treasuries, como ele mencionou, foi um trade que ele tem uma certa resistência para sell-offar, porque aqui a indústria local de previdência vem para comprar. Quando bate perto de 6% esses títulos, eles vêm para comprar porque é o nível atuarial que eles têm que cumprir. Então, segura um pouco o sell-off desse título. Mas quando o mercado melhorou, as treasuries voltaram, o juro nominal voltou muito rápido, muito rápido, enquanto o juro real ficou para trás. Então, esses títulos que no estresse chegaram a 6,10 no máximo, agora, hoje, estão a 5,80. Eles voltaram muito pouco. E antes do sell-off, eles estavam negociando a 5,35, 5,40. Então, tem algum valor aí para ser capturado. A gente mencionou, muita gente se interessou, pode ser uma alocação de risco interessante. Bacana. Acho que para a gente fechar
esse papo com uma recomendação olhando mais investidor pessoa física, Lucas, como que esse investidor conseguiria capturar um pouco desse cenário que a gente colocou aqui, ou pensando numa carteira de renda fixa, como é que você estruturaria isso? E já adicionando, pré-fixados são a bola da vez agora, era uma coisa que o pessoal não vinha recomendando e parece que agora vem ganhando mais tração. É isso aí? Bem, Marcelo, talvez nem tanto assim. Primeiro, para pensar 2024, tem que ter uma cabeça diferente de 2023. É um ano que vai ter menos prêmio, a gente já entra com um cenário já melhor precificado, o Pedro falou uma expectativa de inflação já ali em torno de 4%, o Focus estava ali um pouco abaixo disso, taxa longa já tem 10,5%, a gente está ainda discutindo se vai passar ou não de 9,5%, né? Se vai descer ainda mais a Selic. Então é um cenário que está melhor precificado, tem menos risco aparente, né? Então, quando a gente entrou no ano passado, tinha um risco fiscal que era bem maior do que o que é hoje. Tinha um risco de não ter regra, né? E acabou tendo uma regra e etc. Então, o investidor ele tem que pensar num carrego, né? E não tanto em posição tática. O investidor institucional ele vai buscar inclinação versus moeda, outros trades que são mais atraentes ali nesse momento, que não tanto um direcional. Por exemplo, um direcional que a gente gosta para o investidor pessoa física combinar a sua carteira com um pré-fixado ali na parte intermediária, buscando, né? O Con falou aqui dessa taxa real longa, e no Brasil isso é muito importante porque é onde o investidor consegue o ganho pela duration, né? Porque tem muitos títulos com prazos bem maiores do que ele encontra em pré-fixados. Então a disponibilidade de títulos na parte mais longa é isso. Quando a gente está falando de um cenário que a taxa talvez tenha menos espaço para ceder, se você tiver mais longo nesse trade, você acaba capturando e o investidor consegue fazer isso melhor no IPCA+. Então, na parte longa, títulos IPCA+, pode ter algo de preço fixado, vejo pouco downside ali, já começa ali com um carrego de 10,5, também não é nada mal, mas optando aí por causa da disponibilidade de títulos, os IPCA+. Nessa parte intermediária eu já falei, títulos pré-fixados ali, eles são melhores do que os atrelados à inflação, dado o cenário, né? A gente vai para uma simetria de que é mais fácil o Banco Central acelerar o ritmo de corte do que ele parar o ciclo nesse momento. Então, não que ele vá fazer isso, mas a simetria, dado os preços atuais, faz bastante sentido ter essa posição ali no miolo da curva. Os títulos atrelados os títulos ali indexados à taxa de juros, pós-fixados, eles vão continuar oferecendo uma taxa real de juros também muito atrativa. A gente está falando aí de uma taxa que pode ou não acelerar, mas que vai ficar ali próxima de 10, talvez um pouco menos, contra uma inflação que, tirando ali, não tendo mais nenhuma novidade, gira em torno de 4. Então você continua com uma taxa real bem interessante. Então essa composição ali, na minha visão, faz bastante sentido, vai conseguir superar a inflação, vai conseguir superar também o pós-fixado, né? A carteira toda combinada, vai ter uma boa rentabilidade para esse ano no geral. Mas 2023 foi um ano de movimentos bastante táticos, né? Tinha que acompanhar lá fora, grandes swings, vamos lembrar que a taxa longa de juros no Brasil chegou a quase a 13,80. Você pega vértices mais longos, o pré-fixado em determinado momento do ano foi lá longe. Então, inclusive, quem pegou nesse momento ganhou até bem mais do que os 20% que a gente está falando aí no acumulado do ano. Foi um movimento bastante tático, né? Inclusive nas recomendações a gente várias vezes zerava a recomendação, tanto na parte longa para IPCA+, ou pré, depois voltamos, né? Então, eu acho que é um ano diferente. Você vai posicionado, monta uma carteira já bastante diversificada, como eu comentei aqui, e vai aguardando. Eu acho que vai ser um ano muito positivo para os investidores em renda fixa. Muito bom. Acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer as participações do Pedro, do Con e do Lucas nesse episódio. Valeu. Obrigado, Marcelo. Valeu, obrigado. Prazer. Prazer, Marcelo. Obrigadão.